Olá, graça e paz. Seja bem-vindo aqui ao nosso curso nos primeiros passos aí da pregação, né? Você que recebeu um convite, mas está com dificuldade de se preparar para poder ministrar a palavra. Nosso intuito aqui é poder ajudar você com esse conteúdo que nós estamos aqui produzindo. Essa aí é a primeira aula, né? E nós vamos abordar hoje um assunto muito importante que é a questão da escolha do texto bíblico. Então convido você para poder interagir aqui, participar desse conteúdo, ficar atento, de repente pegar uma caneta, papel, fazer algumas anotações que elas podem ser importantes aí para você. Eu sou o pastor Sandro Souza e é uma alegria ter você aqui comigo. Então vamos em frente, vamos direto ao conteúdo, que é isso que nos importa aqui, né? Então, tá aí pregação, primeiros passos na pregação. Essa é a aula 1. Eu convido você aqui para a tela do meu computador para poder a gente caminhar junto nesse conteúdo simples, né? Mas muito valioso e muito precioso. Então, aqui está diante de nós aí a primeira coisa que nós temos que fazer, como alguém que precisa avaliar, né, aquilo que vai ser ministrado. Então, nós estamos na aula 1. E a aula de hoje, a abordagem que a gente quer fazer e precisa fazer aqui é como escolher o texto bíblico para pregar. Acredito que você tem uma noção de como fazer isso, né? Mas como o curso é para iniciantes, a gente vai caminhar com você aqui nesse sentido. E é óbvio que todo início de uma pregação, né, ela precisa antes ter começado com a escolha de um texto bíblico, né? Então toda pregação, toda grande pregação, ela começa com uma escolha correta do texto bíblico. Não apenas uma escolha do texto bíblico, mas uma escolha correta, porque é sim possível fazer uma escolha que não seja a escolha correta, né? Então é isso que nós estamos abordando aqui. Mas o que nós podemos chamar então de uma escolha correta do texto bíblico? Certamente a escolha correta de um texto bíblico é aquela escolha que foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus através da oração. Então, se você quer fazer uma escolha adequada, uma escolha correta, se você quer fazer algo que seja assertivo, você primeiro precisa orar. Não há possibilidade alguma de escolher um texto bíblico para a ministração da palavra de Deus se você não orar, não colocar a sua vida diante de Deus. Esse é o primeiro passo que você precisa dar. E aí vem aqui, né, essa importante informação. Orar antes de escolher o texto. Então, você recebeu um convite, você está com uma oportunidade, de ministrar a palavra. Já recebeu o convite. E muitos pregadores têm a atitude de logo abrir a Bíblia, né? Mas antes de abrir a Bíblia, você precisa, né, se colocar diante de Deus em oração para buscar direcionamento dele naquilo que ele quer falar, tá? Então busque a direção de Deus antes de abrir a Bíblia, antes de ir para a palavra, ok? Isso é muito importante. Antes de abrir qualquer concordância ou comentário, né, o pregador ele deve ir ao Senhor em oração e deve fazer algumas perguntas para Deus. Quais perguntas que ele deve fazer para Deus? Ele vai orar perguntando: Senhor, o que tu queres falar? Isso é muito importante, né? Você precisa ter essa percepção. Deus, o que o Senhor quer falar? Outra pergunta importante é: qual é a necessidade desse povo? Você já sabe para quem que você vai pregar, então você vai fazer um questionamento para Deus. Qual é a necessidade desse povo? O que esse povo está precisando ouvir, né? Então, se você não recebe um tema, um texto, para que você possa pregar nele, você precisa buscar isso em oração. Então, essas são algumas perguntas importantes. A próxima pergunta é: que mensagem o Senhor deseja entregar? O que o Senhor quer falar com essa gente, né? A oração, ela não pode nunca confirmar a nossa vontade, mas ela deve sempre revelar a vontade de Deus. Às vezes a gente tem um texto, a gente tem o desejo de pregar num texto.
talvez por facilidade de abordar aquele texto que a gente já conhece, talvez porque a gente se familiariza muito com aquele texto e a gente vai querer pregar naquele texto, que nós já estamos familiarizados, aquele texto que está falando ao meu coração, mas de repente essa não seja a direção de Deus. Então, o texto bíblico, ele não serve para confirmar aquilo que a gente quer pregar, tá? A oração, ela vai fazer o papel de nos apontar um texto bíblico que seja da vontade de Deus. Você não pode simplesmente desejar falar sobre um tema e agora você vai encontrar um texto bíblico que fundamente aquilo que você quer falar. Não é assim que funciona. Você precisa orar e receber a direção de Deus. Após receber a direção de Deus, certamente Deus vai te dar o texto, né? Então, quando você orar, Deus vai te dar o texto e vai te entregar aquilo que Ele quer comunicar com aquele povo, ok? Quais os benefícios da escolha correta de um texto? A gente precisa avaliar isso também. A gente precisa pensar que a escolha correta de um texto, ela vai trazer para nós alguns benefícios, tá? E quais benefícios são esses, né? O benefício da facilitação da interpretação e organização das ideias. Então, quando você pega um texto que Deus te direcionou, óbvio que isso vai facilitar você na interpretação e na organização das ideias daquilo que Deus colocou no seu coração. Então isso é muito importante a gente pensar. A escolha do texto bíblico determina a qualidade da sua pregação. Um texto bem escolhido vai fortalecer a interpretação, a organização da mensagem. Então você precisa ficar atento a isso. Outro benefício que facilita aí, né, que ajuda quando a gente escolhe um texto certo, ele vai facilitar a aplicação e a entrega da fidelidade divina, né? Então da mensagem fiel daquilo que Deus quer comunicar com aquele povo. Uma vez que Deus que te deu o texto, vai facilitar a sua aplicação, vai facilitar tudo aquilo que Deus quer que você entregue para aquele povo, para aquela gente. Um texto adequado também vai garantir essa facilidade do ouvinte compreender o que você está ministrando e vai produzir uma entrega genuína da parte de Deus para o seu público. A escolha do texto é o primeiro passo para uma boa pregação. O que vem antes apenas é a oração, né? O que você pode levar em consideração? Você pode levar em consideração, na escolha do texto, o seu público-alvo. E talvez nesse momento você fale assim, mas para que agora eu vou avaliar o meu público-alvo se Deus já me deu o texto? Faz toda a diferença, né? Porque você pode fazer perguntas como, quem vai me ouvir? Porque dependendo de quem vai ouvir você, e você estando com o texto escolhido, isso vai mudar a sua fala. Isso vai mudar a sua abordagem. Por exemplo, quem vai te ouvir pode ser que sejam novos convertidos, pode ser que seja uma igreja madura, pode ser que sejam jovens, então você vai mudar a sua abordagem. Públicos possíveis. Essas pessoas, novos convertidos, igreja e jovens, podem ser casais, podem ser de repente crianças, podem ser alguns visitantes. Então você precisa avaliar quem vai te ouvir e quais são esses públicos possíveis para que você possa ministrar uma boa palavra. Você também pode usar textos auxiliares ou aquilo que a gente também chama de textos de apoio. Na verdade, você não só pode como deve. Os textos auxiliares, eles são excelentes para fundamentar a verdade daquilo que nós já estamos comunicando com o nosso texto principal. Então use sempre textos de apoio. Vou te dar um exemplo aqui. Digamos que você está tratando do assunto de que Deus ele chamou Moisés para livrar o povo lá da escravidão do Egito a partir do momento que o povo orou, né? Então, qual é a sua comunicação principal aqui?
Você está querendo dizer que quando a igreja ora, quando o crente ora, Deus providencia para ele um livramento. Então você está pregando uma mensagem que está fundamentando o valor da oração e o quanto Deus responde àqueles que oram e que buscam o socorro dele. Não sei se você lembra lá, né? Quando Moisés ele tem um encontro com Deus, Deus fala com ele o seguinte: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e por isso eu desci para livrá-los, né? Ou seja, o povo estava clamando e Deus agora estava respondendo. Na Bíblia está repleto de textos que você pode usar para fundamentar essa verdade. Então, esses textos seriam o quê? Textos de apoio para aquilo que você já comunicou com o texto principal. Então vamos a dois exemplos, pelo menos. Por exemplo, o Salmo 18, no verso 6, diz: Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus, desde o teu santo templo. Ouviu a minha voz, chegou aos seus ouvidos o meu clamor perante a sua face. Olha aí, um texto que fundamenta o fato de que, quando oramos, Deus nos ouve e Deus nos responde. Ainda um outro texto que eu quero ler com você é Atos 12, de 5 a 7. Ele diz assim: quanto àquele episódio tão famoso, né? Enquanto a igreja orava intensamente por Pedro, que estava preso, Deus enviou um anjo para libertá-lo milagrosamente da prisão. Então aqui você usou dois textos auxiliares ou textos de apoio para fundamentar a verdade principal que você está ministrando através do texto do texto base ali da sua ministração. Então, use sempre textos auxiliares ou textos de apoio. Outra coisa que você pode considerar é o local da ministração, o ambiente da ministração. O que eu estou querendo dizer com isso? O ambiente, qual ambiente que eu quero falar? Falando de casa, de repente você vai um culto no lar, de repente você vai ter uma oportunidade de ministrar uma palavra pequena na célula, que um contexto é totalmente diferenciado, ou quem sabe você vai ministrar na própria igreja. Então o ambiente ele influencia diretamente o estilo e a abordagem da comunicação. Então considere sempre o local da sua ministração, né? Quando você escolher ali o seu texto, quando você for orar e pedir para Deus um texto, tá? Eventos e contextos especiais também vão interferir diretamente na escolha do texto, né? Cada contexto vai exigir uma abordagem diferente da palavra. Quem sabe um congresso, uma conferência, um evento evangelístico. O texto ele permanece o mesmo, mas a comunicação ela deve considerar também o ambiente. Você pode observar a ocasião da ministração. E quando eu falo de ocasião, né, a gente pode pensar em culto evangelístico, em culto de oração, num culto de ceia, num culto de consagração. Geralmente, pregadores iniciantes eles recebem convite para pregar em lares, né, para pregar em cultos em que não sejam os cultos principais da igreja. Então você se prepara observando também as ocasiões onde você vai ministrar. Eu estou trazendo aqui todos esses contextos, porque pode ser que aconteça num contexto de evangelismo, de ceia, né? Mais difícil para um pregador iniciante, mas é possível de acontecer. Você também deve levar, observando a ocasião, pensar em destaque. O que é destaque? Seria esses destaques, né? A respeito de cultos de aniversário, cultos de casamento, funeral, missões, né? Então a escolha do texto deve estar alinhada ao propósito da reunião. Isso é muito importante de observar também. Seguindo aqui para a nossa conclusão, você deve considerar o tempo da ministração. Então, quando você for convidado, ou se você foi convidado, é muito importante que você saiba quanto tempo você terá para ministrar a palavra. Ok? Então, considere o tempo da sua ministração. Outra coisa que você pode fazer e deve fazer é definir o objetivo da mensagem. É pensar o seguinte:
O que eu quero alcançar de resposta desse povo para o qual eu vou ministrar? Qual é a resposta que eu quero que eles deem ao final da minha mensagem? Então, ao término da mensagem, você precisa dar uma oportunidade e dar um caminho possível para aquelas pessoas tomarem uma decisão, ok? Então, considere isso, defina o objetivo da mensagem. Eu quero que... Vamos dar alguns exemplos aqui. Eu quero que as pessoas se consagrem mais na oração. Então, você vai fazer uma ministração, a partir daquela escolha do texto, você vai fazer uma ministração voltada para isso. Lá no final, eu quero que o povo se comprometa, que vai ser um povo de mais vida de oração, mais comprometida com a palavra. Então, toda a sua ministração vai caminhar para conseguir esse objetivo lá no final. E por fim, você pode fazer um checklist do pregador, né? O que seria esse checklist? Você vai perceber o seguinte: eu fiz a minha preparação espiritual. Isso aqui é muito importante, né? Você deve se perguntar se você se empenhou ao máximo, se você se dedicou ao máximo para aquilo que você foi convidado. Ou seja, se você orou pedindo a direção de Deus, se você já sabe quem é o público, se você conhece o local da ministração, e aí você vai estar preparado espiritualmente. E aí você pode fazer também, nesse checklist, um planejamento prático. Eu entendo a ocasião da reunião, eu já compreendi essa ocasião que me deram como oportunidade. Eu sei de fato quanto tempo eu tenho que ministrar, e é muito importante você respeitar o tempo que as pessoas dão para você. Então você sabe qual o tempo que você vai ter para ministrar? Você tem um objetivo claro para a mensagem, aquilo que você deseja que as pessoas levem em consideração como resposta ao final da sua ministração? E aqui a gente chega ao final, porque o conteúdo ele é simples, ele é valioso, mas é um conteúdo curto, uma vez que nós estamos fatiando ele em algumas aulas, tá? Então, finalizando aqui, você precisa entender que uma grande pregação, ela não começa com uma boa introdução, mas com uma escolha sábia do texto bíblico. Isto é, uma escolha orientada por Deus por meio da oração. Então, vai fluir tudo, vai dar tudo certo se você seguir esse passo, se você observar isso. Seu texto foi escolhido debaixo de oração, então você está no caminho certo para fazer uma boa ministração. Outra coisa importante de considerar é o seguinte: combinando oração, se você fizer essas coisas aqui, combinando oração, direção do Espírito, conhecimento do público, a ocasião que você vai ministrar, o tempo e o propósito claro que você almeja alcançar, certamente a sua pregação ela será uma pregação fiel e transformadora, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, que esse conteúdo tenha te abençoado aí, te ajudado, para você seguir e poder construir, né, a partir daqui, dessa instrução, uma boa ministração para as pessoas para as quais você vai falar. Que Deus abençoe você. Se esse conteúdo valeu para você, se fez sentido para você, curte aí, compartilha e acompanhe o nosso canal para mais conteúdos. Deus abençoe, graça e paz.